Bom dia, meus amados irmãos, que a paz e a graça do Senhor esteja conosco para mais um estudo da palavra do Senhor. E hoje, escolhas fatais. Tem escolhas da gente que é fatais. Vamos entender de acordo com a palavra de Deus, amém? Dá um like, dá um joinha, compartilha no canal, se inscreve no canal, tá bom? Vamos lá, vamos junto. Vamos orar, agradecer ao Senhor pelo dia, pelo maná, o pão de cada dia. Grande Senhor nosso Deus, te agradeço imensamente por mais um dia de vida que o Senhor tem nos concedido e que a tua graça e a tua misericórdia sejam estendidas sobre nós. Obrigado pelas oportunidades que o Senhor abre para nós. Obrigado também pela porta aberta que ainda está escancarada, nos esperando, Senhor. Obrigado pela tua santa paciência conosco. Obrigado não só pelo dia, mas pelo maná, o pão de cada dia que o Senhor nos dá hoje. Graças te damos pelas tuas santas palavras. Em nome de Jesus Cristo, abençoa meus irmãos e minhas irmãs, aonde estiver ouvindo. Amém. Muito bem. Escolhas fatais. Queridos, tem escolhas que é fatais. Você tem um livre-arbítrio, mas tem escolhas que é fatal. E tem escolhas que você se dá muito bem. Abra sua Bíblia no livro de Josué, a partir do verso 19. Josué, verso 19. Josué, capítulo 7, verso 19, está escrito assim: Então disse Josué a Acã, aquele mesmo que roubou as coisas de Jericó e escondeu na sua tenda. Então disse Josué a Acã, filho meu, presta bem atenção nessas palavras de Josué se dirigindo a Acã. Ele chama filho meu. Não só isso, olha o que ele fala. Filho meu, dá glória ao Senhor, o Deus de Israel, e a ele rendeis louvores. Viu como Josué tratou ele? E declara-me, disse Josué a ele, agora o que fizeste, não mo ocultes, diga tudo o que fizeste. Ele tinha roubado os utensílios, ele tinha roubado coisas que Deus não permitiu que ele fizesse em Jericó. Então respondeu Acã a Josué e disse, verdadeiramente pequei contra o Senhor, o Deus de Israel, e fiz assim, assim e assim. Contou o que ele fez. Tá? Verso 21. Quando vi, entrei aos despojos uma boa capa babilônica. Ele está falando que ele roubou. E 200 ciclos de prata e uma barra de ouro, peso de 50 ciclos. Cobicei, presta bem atenção nessa palavra, cobicei, né? E os tomei. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda. E a prata está por cima. Que coisa, hein? Meu irmão, é aquilo que a gente disse nos outros estudos, né? Você não está sozinho. Tem olhos e olhos te olhando. E ele, Acã, achava que ninguém ia descobrir e só ele ficaria rico com a sua família. Mas o Senhor estava de olho. O Senhor vê tudo. Os olhos do Senhor estão fixos sobre você onde você estiver. Você está entendendo? Veja que a cobiça, meu irmão, é um pecado muito sutil. A cobiça. O pecado mortal que determinou a vida de Acã teve as suas raízes. O quê? A cobiça. Nós lemos aqui, ele falou, cobicei e peguei para mim.
Um dos pecados mais comuns e as pessoas não dão muita importância é a cobiça. Queridos, cobiçar e desejar para si, cobiçar é desejar para si, a cobiça é desejar para si aquilo que não é seu, tá? E lançar os seus olhos dizendo que eu poderia fazer. A verdade é essa. Olha, observa bem o que eu vou dizer. Que Deus mandou dizer. Cobiçar significa lançar os olhos naquilo que não é seu. Tá? E os seus olhos dizendo o que eu poderia fazer com os dízimos. Quantas coisas eu poderia comprar com o dízimo? Amados, você está cobiçando aquilo que é de Deus. Quando você lança os olhos em uma mulher que não é sua esposa e se deixa enganar pelo mito da grama mais verde, achando que a mulher do outro é melhor que a sua, a cobiça é um dos pecados mais comuns, onde as pessoas dão menos importância. Cobiça nas pequenas coisas traz cobiças para grandes coisas. Você cobiçar um negócio pequeno te incentiva você cobiçar grandes coisas, coisas maiores. Josué pediu que Acã dissesse duas coisas. Nós lemos aí. Dar glória a Deus e honrá-lo. E a segunda, confessar o que fez sem nada esconder. Duas coisas ele falou para ele. Infelizmente, o texto bíblico aqui, que nós temos, não dá explicação que Acã mostrou sinal de arrependimento. Não fala. Ele, Acã, esperava permanecer escondido até o fim. Até o fim. E aqui, as pessoas pensam que vai ser escondido até o fim e aí vai alimentando o pecado. Não é descoberto, continua fazendo. E só depois que é descoberto que vai falar a verdade. Aí não adianta mais. Vou falar de Billy Graham. Já falei uma vez, vou falar de novo. Um pastor muito renomado, Billy Graham. Um homem que prega praticamente dentro do estádio lotado. E ele lá confessou seus pecados, dizendo que adulterou com uma mulher. Mas sabe por que ele confessou o pecado? Porque ele foi visto pela câmera. E saiu na mídia. Então ele foi lá e confessou para todo mundo. Se ninguém vê, ele estava adulterando até hoje. Você está entendendo? Os pecados da gente, meu irmão, nós temos que confessar ele antes de ser descoberto. Não é depois que é descoberto. Tá? E é assim que muitos estão fazendo, sabia? Estão escolhendo manter o pecado encoberto, escondido da igreja, até que seja descoberto, tá? Eles pensam, talvez, eu nunca serei descoberto. Tá enganado, meu irmão. Vou dar outro exemplo. Uma irmã, fala para uma pessoa que ela admira muito na igreja. Então ela chega e fala: eu descobri que meu marido tem um amante. E ele é ancião da igreja. Ela conta para outra pessoa que ela tem afinidade. Descobri que meu marido tem um amante e ele é um ancião da igreja. Então eu pergunto, o que você diria para ela? O que você diria para ela, meu irmão? Ontem eu dando estudo para um rapaz chamado João Batista e perguntei para ele. E ele matou na mosca. Ele foi direto.
Você está vendo como estudar a Bíblia, o Espírito Santo vai abrindo a mente da pessoa, tirando a trava do seu olho? Ele era um homem todo travado. E ele me respondeu direto. Falou, se eu fosse ela, eu contaria para o pastor. Uau! Eu também faria a mesma coisa, meu irmão. Eu contaria para o pastor da igreja e deixava que ele resolvesse o problema. Porque se a mulher fica com ele oculto, ela também é cúmplice. Assim como a mulher de Acã e os filhos de Acã. Se ocultaram, não falaram nada para Josué o que tinha acontecido, o que o seu pai tinha feito. Diferente dos filhos de Coré, que não aceitou o que o pai fez. E foi salvo os filhos de Coré. Então, o meu amigo João, que Deus abençoe ele e sua família, foi no estudo online ontem, né? Ele disse, João, eu falaria para o chefão, o dono da igreja, né? O dono da igreja é Cristo. Mas ele falou assim, eu falaria para o pastor, para tomar a providência, né? Para não ficar oculto, escondido. A mesma situação de Acã, que trouxe maldição sobre Israel, sobre a igreja e sua família. Sabe por quê? Né? Ele deixou encoberto, a família deixou encoberto aquilo ali. Meus queridos, o registro do pecado de Acã, feito no livro de Josué, tem um forte registro, porque Deus manteve aqui, nos trouxe para meditar neste pecado de Acã. Esse pecado de Acã se refere a nós hoje, a cobiça, esconder o pecado, passar a mão na cabeça do pecado. Não pode, meu irmão. Contamina a igreja toda. As escolhas fatais e erradas, as palavras de Acã em Josué 7:21, lembra a queda de Adão e Eva, lá no Gênesis, tá? Fala que a mulher viu que a árvore era agradável, né? Desejada, né? E tomou para si o seu fruto. Gênesis 3:6. A história aqui nos leva lá para Adão e Eva. Ela olhou, cobiçou, e desejou e comeu. E além disso, levou para o seu marido ainda e ele comeu também. Em sua confissão, Acã falou quase a mesma coisa, né? E admitiu que ele viu, né? E saqueou as coisas de Jericó. Um belo manto de ciclo e um belo manto ali que ele saqueou, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro. E ele cobiçou e pegou para si. Está escrito na Bíblia. Nós lemos aí. Assim como no caso de Adão e Eva no Jardim do Éden, a escolha de Acã revela que o pecado da cobiça, o pecado da incredulidade, né, a qual Deus não deseja para ninguém, tá? O melhor para a sua... Deus só deseja os melhores para a sua criatura, Deus não deseja isso para ninguém, tá? E esconder delas alguns prazeres requintados que pertencem a ele mesmo. Deus não quer que aconteça isso. Que você esconda o pecado que só serve para você, que te dá prazer. Ele é descoberto, meu irmão. Ele já está descoberto. O teu pecado que tu já fez já foi descoberto. Deus já viu. Além da alusão daquela
da queda humana, na verdade, além da alusão da queda humana, né? O texto de Josué destaca o forte contraste entre a atitude de Raabe, presta bem atenção, o texto aqui traz um forte contraste mesmo, entre a atitude de Raabe, né? Ali, a prostituta, né? Mencionada em Josué, né? Capítulo 2, do 1 a 13, a atitude de Acã. Tem um contraste grande aí, tá bom? Aqui tem um paralelo entre a atitude de Raabe e Acã. Raabe mostrou gentileza aos espias de Israel e os ajudou, e assim garantiu a vitória de Israel. Raabe. Os espias voltaram e contaram tudo. E assim Israel montou a sua estratégia e Deus foi à frente. Tá? Então ela ajudou. Tá? E garantiu a vitória. E Acã foi o contrário, trouxe o problema, né, e garantiu a derrota de Israel para uma cidade bem pequenininha, Ai. Raabe fez uma aliança com Israel, tá? Com Israel, com os israelitas. Acã quebrou a aliança com Iavé, ele quebrou a aliança. Do contrário, tá? Raabe salvou ela e sua família e se tornaram respeitados em Israel. E Acã condenou a sua família toda à morte. A casa toda morreu. Foi queimado. Tá? Acã condenou a si mesmo e a sua família à morte para todos. E se tornou um exemplo de vergonha dentro de Israel. Queridos, a graça de Deus se fez presente na vida de Raabe. Poderia também ser presente na vida de Acã e sua família? Sim, queridos. Poderia. Poderia sim. Mas ele desperdiçou o tempo de graça. Acã desperdiçou o tempo de graça. O tempo que Deus deu para ele confessar o seu pecado. Enquanto não foi descoberto, ele não confessou. Não viva na prática do pecado conhecidos e familiares e conscientes, meu irmão. Não viva nessa prática. O pecado que nos leva à perdição são pecados conscientes, viu? Confesse, né? E receba também de graça, né? A misericórdia de Deus, o perdão. Aleluia! Assim como Raabe recebeu e sua família. Meu querido irmão, escolhas fatais. Tem escolha nas vidas da gente que é fatal. Tem escolha que os filhos tomam sem consultar o pai. E quando o pai, às vezes, está vendo que o filho está se afundando, ele vai lá e avisa o filho. Mas os filhos fazem a escolha dele. Uma das escolhas fatais é você, tudo que você vai fazer, não conversar com Deus. Pai querido, meu pai querido, o Senhor que me fez, o Senhor que me criou, o Senhor que deu a minha família. Eu estou querendo comprar uma casa em tal lugar. Me mostra se vai dar certo sim ou não, Senhor. Eu dependo do Senhor, o Senhor é meu pai. Senhor meu Deus, eu quero viajar, vou para tal lugar. Me prepara o caminho, se for a sua vontade. Deixa que Deus seja Deus na sua vida. Não tenta fazer as coisas por si só. Porque sabe o que vai acontecer? O inimigo está do teu lado, rugindo que nem um leão. E ele vai te dar cobiça. E ele te traz uma cobiça pequenininha, que depois você vai cobiçar uma cobiça bem grande.
Escolhas fatais. Às vezes você não quer ir para a praia, sua mulher toda depilada para você mostrar ela seminua para os homens, mas você vai por escolha sua para ver a do seu irmão da igreja. Se reunir os irmãos e você fala, só vejo a minha irmã coberta, quero ver como que ela é. Escolhas fatais. Que não agrada a nosso Deus. Dê só um exemplo aí, tá? Estudo de amanhã. Porta de esperança. Existe. Tem. Está aberta. Vamos ver isso amanhã, tá? No livro de Josué também. Vai nos mostrar. Veja agora, Deus está sendo, né, o guerreiro. Ele, né, fala, eu vou entregar a cidade de Ai nas vossas mãos. Não será um exército de Israel que vai conquistar a cidade. Nós vamos ver isso amanhã no livro de Josué, capítulo 8. Tá? Portas de esperança. Tem, existe. Tá? Hoje o estudo foi escolhas fatais. Queridos, que a graça do Senhor seja derramada sobre você e sobre toda a sua família. Dá um like, dá um joinha, compartilha, se inscreve no canal. Vamos junto, vamos ser pregador junto. Quando você está compartilhando e dando joinha, fazendo o canal crescer, Deus está te olhando lá de cima, tá? Deus não olha só para os teus erros, Deus olha para os seus acertos também. E Ele está vendo que você está ajudando o canal a chegar a um monte de gente que não conhece. Você se torna um pregador também. Você às vezes fala assim, não sou que nem o irmão João, né, que consegue falar da palavra de Deus, eu sou mais acanhado, eu sou mais assim, mas pode ter certeza que você tem alguma especialidade que está dentro de você, que você ainda não colocou para fora, né, para louvar a Deus. Tem pessoas que não sabem pregar, mas elas sabem cantar. Tem pessoas que não sabem cantar nem pregar, mas elas sabem cuidar da casa de Deus como ninguém. Tem pessoas que sabem ser só ancião. Tem pessoas que só sabem dar estudo bíblico. Você está entendendo? Faça a sua parte. Você compartilhando, você já está pregando. Amém? Tchau, pessoal. Fica na paz do Senhor e até amanhã, tá bom? Uma porta aí que nós vamos ver amanhã, tá? Porta aí da esperança, né? Vamos ver. Tá bom? Amanhã nós estamos juntos. Não esquece, dá um joinha, dá um like aí. Tá bom? Vamos lá.